tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar. Números capítulo 3. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. E essas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E esses são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. E esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faz chegar a tribo de Levi e ponha-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, aos levitas e Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais pelas suas gerações. Contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Esses foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, e Coate e Merari. Esses foram os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações: Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações: Mali e Muzi. Essas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libnitas e a geração dos simeitas. Essas são a geração dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima. Os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E o guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo e a tenda e a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Aramitas, e a geração dos Izaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uziolitas. Essas são as gerações dos Coaditas. Pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário, com que ministram, e o véu, como todo o seu serviço.
E os príncipes dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos malitas e a geração dos musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelos números de todo varão de um mês para cima foram 600.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zeruiel, filho de Abiliail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo à banda do norte, e o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e a sua coluna, e as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. É os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente. Serão Moisés e Arão com os seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se achegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de um mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, lugar de todo o primogênito entre os animais de todos os filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara do primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varões, pelo número dos nomes da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados. Deles foram 22.273. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em um lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepuxam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Os tomarás a 20 geras o ciclo. E Arão e os seus filhos dará o dinheiro dos resgatados, porque sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos filhos de Israel, tomou dinheiro 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 4. Os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos. Será todo aquele que entrar nesse exército para fazer a obra na tenda da congregação. Esse será o ministério dos filhos de Coate. Na tenda da congregação, nas coisas santíssimas, quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele abrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texucos, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão aos varais. Também sobre a mesa do propósito estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos e os seus incensários, e as taças e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais.
Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária e as suas lâmpadas e os seus espivitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com o que o servem. E meterão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texucos e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles de texugos o cobrirão. E lhes porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com o que serve no santuário e porão num pano azul. E os cobrirão com uma coberta de peles de texucos e os porão sobre os varais.